paz do Senhor a todos os irmãos, amados, queridos que nos acompanham nesse dia. Eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra nessa hora que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado grande, Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou, pois, Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está agora em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Eu queria estar compartilhando com os irmãos nesse dia de hoje essa palavra que falou muito forte ao meu coração sobre cumprir o propósito de Deus, né? Nós temos falado nesse tempo que Deus ele tem colocado um propósito no nosso coração, e Deus ele tem gerado também no coração de muitas outras pessoas um propósito, porque Deus ele é um Deus de propósito. A palavra do Senhor diz ali no livro de Gênesis 1:26 que quando Deus criou o homem com um propósito. E qual era o propósito? Que o homem pudesse estar governando, que o homem pudesse estar administrando a terra, que Deus deu aos filhos dos homens, porque em outro lugar também está escrito que os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E nós sabemos que esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi mudado. Então o propósito de Deus é que o homem possa estar expressando ele através da igreja, que hoje é o corpo de Jesus. A igreja como corpo, ela expressa a glória de Deus. Então Deus ele tem esse propósito, o propósito de fazer com que o homem venha expressá-lo através do seu corpo, que é a igreja, e representá-lo também usando de autoridade, né? As primeiras palavras que o homem ouviu de Deus, né, quando Deus o gerou, foi: governe, domine, exerça a autoridade. E a gente aqui nessa palavra que a gente tem um grande exemplo de Maria. Foi uma mulher que tinha um propósito maravilhoso de Deus. Deus preservou Maria, criou Maria, para que Maria fosse dentre tantas mulheres escolhidas para ser aquela que viria a ser a mãe de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de compartilhar dentro dessa palavra sobre o propósito de Deus, sobre cumprir o propósito de Deus, o exemplo de Maria, né? A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos dentro dessa palavra é que a gente não veio ao mundo por acaso. Ninguém nasce por acaso, nós não somos fruto do destino. De repente você está me assistindo agora e você fica querendo descobrir qual o sentido da sua vida, o porquê da sua existência, né? Será que você foi o fruto do acaso? Hoje nós podemos ver através da ciência, os estudos humanos, sobre a teoria da evolução, né, sobre a seleção das espécies de Darwin, ou sobre a teoria do Big Bang, e as pessoas ficam muito confusas diante de tudo isso, mas a palavra de Deus nos afirma, é categórica em dizer que nós fomos gerados por Deus com um propósito. Deus sonhou conosco. Salmo 139 diz que antes que nós estivéssemos como um feto no ventre da nossa mãe, Deus ele ia anotando cada coisa no seu livro e escrevendo todas as coisas. Quando nós ainda éramos um embrião, está escrito lá, Deus anotava todos os dias o que iria ser feito na nossa vida. Ele também disse para o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, que ainda antes que Jeremias se formasse no ventre da mãe dele, Deus já havia escolhido Jeremias, já havia consagrado Jeremias, já havia levantado Jeremias como profeta sobre as nações. Então quero dizer para você que me assiste nessa hora, que a primeira coisa que a gente vai aprender dentro dessa palavra é que nós não somos frutos do acaso, todos nós temos um propósito. De repente você está me assistindo e você tem vivido uma vida longe do propósito de Deus, né? O inimigo tem te rodeado, te levado para tantos caminhos, para o caminho do vício, da droga, da prostituição, para longe da tua família.
família, você não tem encontrado sentido na sua vida, mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus, Ele te gerou com um propósito, e esse propósito é que você represente Deus aqui nessa terra, é que você exerça a autoridade do Senhor nessa terra através da sua vida, que você seja uma bênção. Maria, ela era agraciada. O cumprimento que o anjo fez para Maria quando viu foi: salve agraciada, ou seja, Maria da graça, mulher cheia da graça de Deus. Por que cheia da graça? Porque ela foi gerada com um propósito, e você foi gerado com um propósito, eu fui gerado com um propósito, a igreja de Jesus, ela está na terra com um propósito. Então essa é a primeira coisa que a gente vai aprender, a receber a visão do propósito de Deus. Eu quero nesse dia de hoje estar orando pela sua vida, para que Deus possa abrir a sua visão, para que você possa entender que existe um propósito de Deus para a sua vida, existe um propósito de Deus no seu casamento, existe um propósito de Deus na vida dos seus filhos, porque Deus te gerou com um propósito. Ainda antes que Ele te formasse no ventre, meu querido, Ele já havia te escolhido, Ele já havia te chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A segunda coisa que eu queria compartilhar dentro dessa palavra, que é muito fundamental também para a gente poder cumprir o propósito de Deus, é entender que a gente precisa aprender a mudar as nossas palavras. Nota só uma coisa: as primeiras palavras de Maria, quando ela recebeu a revelação do propósito de Deus, foram palavras de confusão. Como que isso vai acontecer? Como eu, né? Por que eu? Como eu? Né? São muitas interrogações que surgem também na sua vida, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que isso acontece assim? Por que aquela outra coisa acontece dessa maneira? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu quero? São interrogações, são palavras que vêm ao nosso coração como interrogação. Então as primeiras palavras de Maria foram palavras de confusão. Você aí vê no versículo 38 que quando ela recebe o entendimento da visão de Deus para a vida dela, quando ela percebe a grandeza do chamado de Deus para a vida dela, Maria, ela já começa a mudar suas palavras. No versículo 38 ela já fala: aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Evangelho, querido, significa boas novas. Boas novas. Deus nesse dia está anunciando boas novas para você, boas novas de salvação, boas novas de alegria. Deus está falando através de sua palavra contigo nessa manhã, que você precisa aprender a mudar suas palavras, tirar todas as palavras de dúvida do teu coração e aprender o que é fazer confissão de fé. Confissão de fé, aprenda a confessar a tua fé, a dizer o que Deus representa para você. Maria falou assim: eis aqui a serva do Senhor, ou seja, ela reivindicou a autoridade de mulher de Deus sobre a sua vida, e o poder de Deus se manifestou sobre a vida dela. Muitas pessoas têm vivido uma vida de dúvidas, de incerteza, de desesperança, mas eu quero te convocar nesse dia de hoje a você deixar com que essa palavra entre no seu coração e você possa ir onde você me assiste nessa hora, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração creres, tu serás salvo. Nesse dia de hoje, Deus envia uma palavra de salvação sobre a tua vida. Salmo 27, existe uma confissão muito bonita, que o salmista diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eu quero dizer para você que aquilo que você declarar que Deus é na sua vida, Deus vai se tornar para você. Se você falar que Deus não é nada na sua vida, Deus não vai ser nada. Se você falar que Deus é fraco na sua vida, Deus será fraco na sua vida. Mas se você declarar que Jesus Cristo é o Senhor, se você declarar que a obra de Deus é grande na sua vida, se você declarar que Deus tem propósitos maravilhosos para você e para a tua família, se você aprender a mudar o rumo das suas palavras e a profetizar bênçãos, como a Bíblia nos ensina, e não maldição, tu será uma bênção. Então a segunda coisa que a gente vai aprender aqui dentro dessa meditação aqui na palavra é que a gente precisa aprender a mudar o rumo das nossas palavras. Amém? Aprenda a usar a sua boca para abençoar seus filhos, abençoar sua mulher, abençoar sua casa. Aprenda a mudar o rumo de tudo aquilo que você coloca para falar. O Senhor disse também para Jeremias lá no capítulo 1, verso 8: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Quero dizer para você que não são as suas palavras que têm poder, mas a palavra de Deus tem poder. E quando você confessa a palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus, ela se realiza, pois através do poder da palavra, Deus criou, Deus gerou todas as coisas. Amém? A terceira coisa que eu queria estar compartilhando ainda com você aqui também dentro dessa palavra é que a gente precisa aprender a estabelecer relacionamentos corretos, né? O primeiro relacionamento que você precisa aprender a estabelecer corretamente é o seu relacionamento com Deus, né? Jesus, ele morreu na cruz. Um dia eu escutei
um pastor falar para mim, um amigo, né, que a cruz, ela falava de relacionamento vertical com Deus, nós para com Deus, e horizontal, nós para com os homens. Então a gente precisa aprender também a estabelecer relacionamentos corretos. O anjo falou para Maria que para que o milagre, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela, era necessário um relacionamento íntimo. Presta atenção numa coisa, o que Maria ia gerar? Maria ia gerar um filho. O propósito de Deus na vida dela é que ela gerasse um filho. Como que uma mulher gera um filho? Sabemos que hoje há inseminação artificial, alguns anos atrás era mania ter bebê de proveta, mas a gente sabe que o natural que Deus criou é o relacionamento íntimo entre o marido e a mulher para que se gere um filho, para que se haja uma criança. O anjo falou para Maria que para que o propósito de Deus, que era Jesus nascer no ventre dela, se cumprisse, era preciso haver um relacionamento certo. Com quem? Com o Espírito Santo. O anjo falou para ela: descerá sobre você o Espírito Santo. Ou seja, não vai ser pela força, não vai ser pela violência, mas vai ser pelo poder de Deus. É isso que o Senhor está falando. Então, querida, aprenda uma coisa forte nessa palavra, para que haja o cumprimento do propósito de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é necessário também a gente aprender a estabelecer relacionamentos corretos. Olha, lembra da cruz. Primeiro, você para o alto, você para com Deus. Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, primeiro, aprender a estabelecer um relacionamento correto com Deus, através da oração, através do quebrantamento, através do amor, porque Deus é amor, não é isso? Estabelecer um relacionamento com Deus, conversar com o Senhor, ter intimidade com Deus. Segundo, estabelecer também bons relacionamentos com o seu próximo, porque a Bíblia diz que se eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e eu aborreço o meu irmão que eu vejo, em mim não há o amor de Deus. Então isso fala de relacionamentos, não é isso? Olha, você pode observar que o anjo falou primeiro do relacionamento com Deus. O Espírito Santo virá sobre você, ou seja, quem vai fazer a obra é Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Segundo, a Bíblia diz que o anjo falou para ela: vai para a casa de Isabel. Quem que era Isabel? Mãe de João Batista, prima dela. Isabel era uma mulher que também era estéril, né? Era uma mulher estéril que gerou através de um milagre. Então o anjo mandou ela ir lá se relacionar com uma outra pessoa que já tinha experimentado o milagre, outra pessoa que já estava vivendo o propósito de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: para que o propósito de Deus se cumpra, é necessário que você caminhe junto com alguém. Ninguém caminha sozinho. Deus olhou do céu e viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus coloca pessoas do teu lado. De repente Deus já tem colocado pessoas do teu lado e você não tem valorizado as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Não adianta, eu oro, falo com Deus, eu sou de Deus, Deus é meu, e você não se relaciona bem com a esposa, com os filhos, você não se relaciona bem com o seu pastor, você não se relaciona bem com as pessoas do teu trabalho, você não é uma pessoa muitas das vezes que se comunica com as pessoas. Você tem que aprender a se relacionar, porque Deus coloca pessoas do nosso lado para nos abençoar. E quem ia abençoar Maria naquela hora? Sua prima Isabel, que já estava experimentando o milagre. Sua prima Isabel, que já estava vivendo o propósito de Deus. Querido, quero dizer para você, existem pessoas que estão experimentando o sobrenatural de Deus e que podem te abençoar. Deus, nesse dia de hoje, quer te dar uma direção para que você seja abençoado. Amém? Para a gente terminar a nossa meditação, eu queria aqui no último ponto aqui, falar com os irmãos também, que a gente aprende com essa palavra. O quarto ponto é que a gente precisa aprender a crer na provisão sobrenatural de Deus, né? Provisão sobrenatural. Por que provisão sobrenatural? A gente indo um pouco mais para frente no Evangelho, dentro desse texto sobre o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que Maria era uma mulher simples. Maria não era uma mulher com luxos, não morava numa mansão. José, como todos nós sabemos, era um carpinteiro, era um homem também simples. E mais, quando Jesus nasceu, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 2, houve uma perseguição sobre os recém-nascidos por conta de Herodes. Herodes enviou uma matança sobre as crianças, e Herodes mandou que acabassem com as crianças, porque ele tinha medo que Jesus viesse ser um rei para tomar o trono dele. Por conta disso, o que aconteceu? Deus mandou José e Maria fugir para o Egito, não é isso? Então havia todo um clima de perseguição, todo um clima de
de tribulação sobre a vida de José e Maria, devido ao propósito de Deus. O que eu quero te ensinar com isso? É que muitas das vezes você começa a viver a vontade de Deus, você começa a buscar Deus, você começa a fazer o querer de Deus, e dentro de você está fazendo o querer e a vontade de Deus, começam a vir muitas das vezes as lutas. E nesse momento muitas pessoas desanimam, muitas pessoas desistem, porque falam, meu Deus, eu agora estou aqui, estou caminhando, estou na igreja, estou buscando a Deus, estou fazendo a obra de Deus, e por que nada disso está acontecendo? Tudo que está escrito na Bíblia, querido, é aprovação, porque não tem como Deus fazer um milagre se não houver uma necessidade. Então, a gente vai ver aqui que a quarta coisa que a gente precisa aprender dentro dessa palavra é crer na provisão de Deus. José precisava fugir para o Egito e para isso ele precisava dos recursos. Então a Bíblia diz que Deus trouxe magos do Oriente. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que eram 3 magos, embora a tradição ensine assim. Está escrito aí, você pode conferir, Mateus capítulo 2, verso 1, que eram magos. E esses magos vieram, você pode acompanhar o texto lá em Mateus, e lá está escrito que eles vieram adorar Jesus, seguindo a direção de uma estrela, eles vieram adorar Jesus, e está escrito lá, e quando eles adoraram a Jesus, eles abriram os seus tesouros, e ofereceram para Jesus ouro, que é muito valioso, incenso e mirra, ou seja, eles presentearam Jesus com provisões, trouxeram ouro, trouxeram incenso, trouxeram mirra, abençoaram a Jesus. Então a gente precisa aprender, é o quarto ponto que eu quero compartilhar com você dentro dessa palavra, que a gente precisa acreditar na provisão sobrenatural de Deus. Aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, Deus vai enviar sobre a sua vida. Todo sonho já tem a sua provisão. O Senhor mesmo diz na palavra, sou eu mesmo que vou adiante de vós, endireitando caminhos tortos, despedaçando portas de ferro, quebrando ferrolhos. Está escrito na palavra. Ele prepara uma mesa, Davi disse no Salmo 23, na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo. Faltaria-nos tempo aqui para poder pregar e falar sobre a história de Davi. Davi foi um homem que experimentou o cumprimento do propósito de Deus. Tudo aquilo que Davi precisou para que o propósito de Deus se cumprisse e se realizasse na sua vida, Deus enviou. E a palavra que está escrita no Salmo 23 se cumpriu literalmente na palavra e na vida de Davi, dizendo, ele me prepara uma mesa, ele vai ungir a minha cabeça, ele vai fazer com que meus inimigos permaneçam de pé para ver a minha vitória. Então, a quarta coisa que a gente aprende dentro dessa palavra sobre cumprir o propósito de Deus, e eu quero estar deixando para a sua meditação, é essa: a gente precisa acreditar na provisão de Deus. Tudo aquilo que você que está me ouvindo aí precisa para cumprir o propósito de Deus na tua vida, Deus vai enviar. O que você está precisando hoje? Você está precisando de um carro para cumprir o propósito de Deus? Deus vai te enviar. O que você está precisando de mais graça? Deus vai te dar. O que você está precisando de dons espirituais? Deus vai te capacitar. Do que você está precisando? Deus vai te dar para cumprir o propósito. Então somente creia, não murmure, creia, abrace com fé, entenda que é pelo Espírito Santo que Deus faz a obra, esteja disponível para Deus, esteja disposto para Deus, e Deus vai realizar, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, quero estar abençoando a sua vida através da oração. Você que está nos acompanhando através desse vídeo, através da internet, você que gravou o vídeo, está nos assistindo, eu quero estar te abençoando nesse momento. Se você está dirigindo, quem sabe assistindo num DVD no seu carro, você só fica ligado com Deus. Mas se você está em casa vendo, está no seu computador aí, portátil, dentro de casa, na internet vendo, eu quero orar pela sua vida. Você que nos assiste em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, através do nosso blog, eu quero te abençoar a tua vida. Fecha os teus olhos nesse momento. Ó Deus, eu quero em nome de Jesus orar pela vida de cada um desses meus irmãos que nos acompanham, Deus, que ouviram essa palavra, que creiam no poder de Deus, Pai, sobre as suas vidas. Eu quero abençoá-los nessa hora, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais acima do que eles possam pedir ou mesmo pensar. Que nesse instante o Senhor possa gerar dentro do coração dos teus filhos, Pai, o teu propósito, a tua obra, o teu querer e a tua vontade. Que tudo aquilo que impede eles, Pai, de alguma maneira, tudo aquilo que os tem paralisado nesse tempo, que o Senhor possa remover com a tua mão e que o Senhor possa dar força para eles acreditarem, Pai, ó Deus querido, na tua provisão sobrenatural, que eles venham acreditar, Senhor Deus, no poder do teu Espírito Santo, como o anjo disse para Maria, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e ele te envolverá. Deixa ser envolvido agora
agora pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai te levar aonde você menos imagina. Eu quero abençoar a tua vida nesse dia e profetizar toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Quero agradecer.